Bom dia a todos, aqui é o professor Alberto Nogueira Júnior, disciplina Direito Processual Administrativo, Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de aproveitar uma matéria que foi publicada no jornal O Globo, de 24 de outubro de 2020, caderno País, página 15. Defesa de Flávio mobiliza governo para anular investigação. Advogados se reuniram com Bolsonaro e chefes do GSI, da ABIN e da Receita para dar elementos contra caso da rachadinha. Segunda matéria. O senador Flávio Bolsonaro, republicano, e seus advogados mobilizaram o presidente da República, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, além de órgãos como a Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, em busca de provas para anular a investigação sobre a prática da rachadinha, entre aspas, do gabinete de Flávio na Alerj, informou ontem o colunista Guilherme Amado, da revista Época. Como é que é? Então, alguém que está sendo investigado em um processo administrativo fiscal federal se reúne com seus advogados, o presidente da República, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, antigo SNI, Serviço Nacional de Informações, além de órgãos como a própria Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, em busca de quê? Em busca de informações, dados que pudessem levar à anulação do processo administrativo fiscal federal que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil abriu contra aquele sujeito passivo, aquele contribuinte, que é senador da República e filho do presidente da República. Isso não faz sentido algum. Vamos lá. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida com repercussão geral, certo? Decisão plenária, e o relator foi o ministro Dias Toffoli, julgamento em 4 de dezembro de 2019, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 6 de outubro de 2020. Então, quer dizer, há 8 dias. Né? Repercussão geral, tema 990, constitucional, processual, penal, compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Continua, mas o que interessa destacar na decisão é o seguinte: é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, em que se define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. O compartilhamento pela UIF, a Unidade de Inteligência Financeira, o compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil, referido no item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário, estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Então não é para ser feito nesse estilo Casa da Mãe Joana, resolve aparecer no Palácio do Planalto, estão lá, devem ter passado para tomar um cafezinho. As advogadas do sujeito passivo que está sendo investigado no processo administrativo fiscal federal, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Para quê? O que ele tem a ver com um contribuinte
estar ou não em débito com a Receita Federal, ter procedido ou não a lavar dinheiro e assim por diante. O que ele tem a ver com isso? A BIM, Agência Brasileira de Inteligência, a própria Receita Federal, né? E o CERF, o Serviço Federal de Processamento de Dados. O que esse pessoal todo estava fazendo lá no Palácio Planalto? O primeiro encontro, quer dizer, se foi o primeiro, deve ter havido um segundo. O primeiro encontro no Palácio Planalto reuniu Bolsonaro, o ministro do GSI, Augusto Heleno, e o diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, com as advogadas Lucélia Pires e Juliana Birbar, no dia 25 de agosto. E não constava da agenda do presidente. Não constar da agenda? Bom, o negócio é o seguinte: eu, se marco o dentista, agendo uma visita ao dentista, uma consulta, né? Estou com dor de dente, agendo, marco na minha agenda. Posso deixar de marcar. Se eu me lembrar, ótimo. Vou lá e resolvo o problema com o meu dente. Se eu esquecer porque não marquei, paciência, é o meu. Meu dente continuará doendo. E ninguém tem nada a ver com isso. Minha vida privada. Agora, estamos falando da agenda do presidente da República. Da última vez que aconteceu de alguém visitar de surpresa, altas horas da noite ou da madrugada, o presidente da República, para conversar no porão, na adega, aconteceu com o ex-presidente da República, Michel Temer, e o senhor Joelas Batista. E as consequências, quando se descobriu isso, foram imediatas. Nem preciso falar a respeito, né? Quem quiser, num instante, encontra isso na internet. E isso está dando panos para manga, como se dizia antigamente, até hoje. A agenda do presidente da República não é exatamente a agenda do senhor Jair Bolsonaro, é a agenda do presidente da República. Interessa a todo o país saber que compromissos ele teria ao longo do dia, aos quais compareceu, quais foram cancelados, sobre o que as reuniões, os encontros deveriam versar, os temas. Ainda mais depois que todos vimos aquele vídeo 22 de junho deste ano, de 2020, da reunião ministerial, aquela baixaria, aquela aberração. Depois que vimos, né, como essas reuniões, quando são daquele alto nível, porque como na realidade elas podem ser, imagina se sequer tiver havido algum registro na agenda. Sabe-se lá. Não há como saber agora. Segunda matéria. As advogadas pediram encontro para apresentar supostas irregularidades nos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, que servem de base para inquérito da rachadinha. Então elas foram reclamar com o presidente da República e por causa disso, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a Agência Brasileira de Inteligência, foram também convocados porque elas queriam reclamar sobre o modo como o processo administrativo fiscal federal estava sendo conduzido no âmbito da Receita Federal. Mas, se você é advogado, você peticiona. Você peticiona no processo administrativo fiscal federal, você impugna, usa as vias recursais e as vias de impugnação que existem. Se não der certo, continuar uma ilegalidade, continuar uma situação de inconstitucionalidade, busca a via judicial. É o que qualquer advogado faz, é o que qualquer advogado tem que fazer.
no exercício da sua função, que é muito nobre. Agora, ficar reclamando com terceiros, reclamando da vida, porque no processo fizeram isso ou aquilo. O que esse terceiro tem a ver com a história? A não ser que o fato de ser o pai do sujeito passivo investigado. Né? Seguindo, após a reunião no Planalto, Flávio e seus advogados se reuniram com o secretário da Receita Federal, José Barroso Torres Neto, e pediram os registros de acesso aos dados do senador. Isso seria quebra de sigilo fiscal. Simplesmente isso. É crime funcional. É proibido no artigo 197 do Código Tributário Nacional, entre outras legislações. Sem resposta, Torres Neto foi chamado para uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que o questionou sobre o tema. Quer dizer, então não interessa o sigilo fiscal previsto no artigo 197 CTN, nos artigos 198 e 199 da Lei Complementar 104 de 2001, no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, né? O artigo 199 da Lei Complementar 104 de 2001 até prevê convênio entre entes federativos, entre as administrações tributárias, federal, estaduais, municipais, distrital, intercâmbio de informações entre entes federados e pronto. Nada do que está no processo administrativo fiscal federal pode ser dado a conhecer a terceiros que não estão expressamente autorizados por lei. Certo? E é isso que está se fazendo através de um meio não formal, não oficial, conversas ao pé do ouvido. Eu volto à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sua formação máxima, o Tribunal Pleno, relator ministro Dias Toffoli, devendo-se resguardar o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. O compartilhamento pela UIF e pela RFB inferiores anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário, estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Estou falando de formalismo. Mas não é formalismo, mera formalidade burocrática. Não, isso é para garantia do indivíduo, para garantia do procedimento, para garantia do Estado de direito, para o pleno respeito da legalidade, da impessoalidade da administração. Está certo? Então isso não é pouca coisa. Em outro julgamento, mandado de segurança 25.940, relator ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, decisão publicada em 21 de setembro de 2018, não faz tanto tempo assim. Sigilo, dados bancário, telefônico, fiscal, divulgação, sítio na internet, impropriedade. Os dados obtidos por meio da quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal devem ser mantidos sob reserva e inviabilizado ao conhecimento público. Isso é coisa muito séria. Se começa a divulgar a torta e a direito a quem quer saber, seja da família ou não, daí para uma devassa fiscal, daí para se usar essas informações como instrumentos de sujeição, de submissão, de dominação da pessoa, é um passo muito curto.
Nada disso faz sentido, nada disso poderia ter acontecido. Se realmente foi assim, como saiu no jornal, nada disso podia ter acontecido. Prossigo, com finalidade acadêmica, certo? Após a reunião no Planalto, Flávio e seus advogados se reuniram com o secretário do Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, e pediram os registros de acesso aos dados do senador, aqueles dados fiscais que estavam no processo administrativo fiscal federal. Sem resposta, Tostes Neto foi chamado para uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que o questionou sobre o tema. Então o servidor está sendo cobrado porque está fazendo o que dele se espera? Mantendo o sigilo fiscal? Mas a que ponto chegamos? E isso fica por isso mesmo? Mas nem para se indignar? Na conversa, o secretário explicou que nada suspeito foi encontrado, ainda de acordo com a revista Época. Não deveria nem ter dado a resposta, mas já que foi perguntado pelo. Né, porque tem a caneta. Não, o meu pessoal está trabalhando de acordo, não se preocupe. Ok. Até para aceitar uma resposta nesse nível. Né? Estamos no ambiente da loucura, algo que nem surrealistas conseguiriam imaginar. Então responde assim: não, meu pessoal está trabalhando direitinho, pode deixar. Segue a matéria. O Gabinete de Segurança Institucional informou também em nota, por que também em nota? Porque os advogados Luciana Pires, Juliana Birrembar e Rodrigo Rota, que atuam na defesa do senador, ou seja, a defesa está sendo feita fora do processo, na base da orelhada, confirmaram em nota a reunião e apresentação para o presidente, Heleno e Ramagem. Eu gostaria de saber a opinião da OAB sobre isso, mas enfim, seguindo com essa nossa aula de processo administrativo. O GSI informou também em nota que recebeu das advogadas, aspas, de maneira informal, fecha aspas, informações, aspas, acerca de supostas irregularidades que teriam sido cometidas em relatórios da Receita Federal, fecha aspas. Logo negou ter tomado alguma medida. Aspas, à luz do que nos foi apresentado, que poderia parecer um assunto de segurança institucional, configurou-se como tema tratado no âmbito da Corregedoria da Receita Federal, de cunho interno daquele órgão e já judicializado. O que o GSI tem a ver com a Receita Federal, Deus do céu? A não ser como fonte de origem de informações que possam levar, né, a, a possíveis crimes de terrorismo, lavagem de dinheiro e por aí vai. O GSI é como fonte de informação para a unidade de inteligência financeira. Não é para defender quem está já se defendendo num processo administrativo fiscal federal, o sujeito passivo contribuinte. Não é para isso que o GSI foi criado. Continuando a matéria, né, um pouco mais adiante. Segundo os advogados, o fato foi levado diretamente ao GSI por ter sido praticado contra membro da família do presidente da República. Fecha aspas. Então o negócio é esse. Para que se está falando em impessoalidade? Para que se fez incluir isso na Constituição? Para que se está se falando em Estado de Direito? Né? Um Estado onde os homens obedecem ao que está na lei, e não à simples vontade de outros homens. Um Estado democrático de direito. Né? Um Estado de direito sujeito à lei, uma lei impessoal feita para todos, de caráter geral, e onde há, e aí eu pus, e onde há a participação das pessoas de forma individual ou em associações, ou de forma organizadas, no sentido de tentar influenciar os atos, a formação dos atos e das decisões das administrações públicas, segundo os devidos procedimentos.
direito de participação segundo regras pré-estabelecidas, segundo os devidos procedimentos. Não assim, de orelhada. Né? Resolvi passar para tomar um cafezinho com o presidente da República, vou aproveitar e vou falar sobre o caso. Mas o que é isso? A matéria continua. No final dela é dito que, sem sucesso com a Receita, Flávio Bolsonaro se encontrou com o diretor-presidente do SERPRO, Gileno Gurjão Barreto, para tentar obter os registros. Barreto justificou que isso não é possível porque o SERPRO tem um contrato de confidencialidade com a Receita. E tem mesmo. Essas movimentações foram registradas por agentes da BIM. Por que os agentes da BIM estavam acompanhando o senador? Vai lá que seja da família. Parece que ser da família virou justificativa para tudo. Vamos, vá lá que estivesse acompanhando a família. Mas, né? Enfim, ah, algum movimento, algum da oposição no parlamento parece que começou a haver, né? Pelo menos a matéria fala que um senador afirmou que vai ingressar com mandado de segurança, né, no Supremo Tribunal Federal pelo afastamento de Gelino e Ramagem. O delegado Ramagem, que é o atual diretor-geral da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A resistência à substituição do então delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro foi o motivo pelo qual o ex-ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, pediu demissão. A mesma ordem contra Bolsonaro para pedir ao Supremo uma ordem contra Bolsonaro para que ele se abstenha de fazer solicitações a Receita sobre o caso Queiroz. Então, o objetivo, o que se quer fazer é uma ordem do Supremo para que o presidente da República pare de cometer ilegalidade, de se meter onde não deveria nem ter pensado em se meter. Tudo bem, ele pode ser pai do investigado, né, pessoalmente. Caramba, eu quero que meu filho tenha situações exclusivas. Mas uma coisa é você, né, dar aquele apoio familiar. Né? Tudo bem, Bolsonaro é pai. E a pai se sente, poxa, meu filho talvez esteja com dificuldade, pode estar sendo prejudicado, quero ajudá-lo. Mas aí é você ultrapassar a linha familiar para tomá-la, né, como se também fosse pública, né, reuniões no Palácio do Planalto, tendo por tema, com os advogadas do filho que está respondendo nesse processo de justiça fiscal federal, chamar, né, o chefe do Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, da SNI. Né? Para quê? A não ser que você veja que o Brasil é, e talvez nunca tenha deixado de ser, um país que, na realidade, seria uma coletânea de capitanias hereditárias, onde famílias ainda são proprietárias de da parte que lhes cabe desse Estado. Então, familismo, patrimonialismo, patriarcalismo, é tudo misturado. É a isso que se quer chegar. Estamos em pleno século XXI e isso ainda é visto como algo normal, ou parece que estaria sendo visto como algo normal. Isso não pode ser normal. Isso está errado do início ao fim. Bom,
termino aqui esse nosso encontro. Desejo a todos um bom fim de semana e rezo para que o bom senso, né, volte, né, retorne, porque desse jeito as coisas vão. Se você se desvia do que é o certo, você vai para o que é errado. Não tem terceira via. Se você se desvia do caminho que é certo, você se orienta para aquilo que é errado, que é muito errado e que só pode dar consequências ruins para todos. Eu não quero isso. Eu imagino que a maior parte das pessoas também não queira isso. Já estamos passando por uma calamidade pública, né? O coronavírus. Mais de 155 mil pessoas já morreram. Talvez alguns milhares ainda venham a morrer antes de se obter uma vacina confiável, né? Temos que levar as coisas mais a sério. Não é possível se admitir como normal, legítimo, familismo, capitanias hereditárias, né? Administração, entender de um jeito, entender de outro, se conduzir de um jeito, se conduzir de outro, de acordo com, com o chefe da, da ocasião, com a família que esteja no poder. Né? Eu paro por aqui, para os fins desses simples comentários, já é o bastante. Mas pensem a respeito, reflitam sobre isso. Obrigado.